Boa noite, mais uma aula de filosofia e hoje nós temos temas bem interessantes dentro da disciplina de filosofia, que é o mito, a compreensão da palavra filosofia, como que ela é formada, sua etimologia, seu significado. Temos também as atitudes filosóficas que nos faz a perceber o que está diante de nós. Quando nós temos essas atitudes, nós mudamos de comportamento, tá bem? Gostaria que todos vocês passassem a ter cada vez mais atitudes filosóficas. Quando você pergunta sobre algo, você está tendo uma atitude filosófica. Então, hoje o tema da aula é esse. Nós vamos conhecer um pouco a filosofia, tá bom? Então, como sempre, vamos ter a organização dos conteúdos no slide para que a gente não pule nenhum conteúdo e nem esqueça de comentar a importância de cada um. A princípio, pessoal, eu gostaria de mostrar essa imagem, tá? Se de repente você estivesse navegando aí no rumo do Polo Norte ou do Polo Sul mesmo, de repente você avistasse esse iceberg. Se de repente você avistasse esse iceberg, mas que você não conseguisse enxergar a parte de baixo, a parte que está abaixo da água, observe, nós temos o iceberg aqui, não é isso, ó? Você observa uma montanha de gelo muito bonita, porém você não vê o que tem embaixo, tá? Você não imagina a quantidade de gelo que nós temos para segurar, para dar uma segurança maior a essa ponta aqui de iceberg que nós estamos vendo acima da água. Tem pessoas que imaginam que o gelo é só esse aqui. Tem pessoas que nem passa pela cabeça delas que para aquele iceberg flutuar no mar, ele precisa ter uma proteção muito grande abaixo, tá? Então, assim são as coisas, tá? As coisas que nós observamos no nosso dia a dia, elas são assim. De repente, as pessoas são assim. Você olha para alguém, você vê apenas o que você quer ver. Se de repente é uma pessoa bonita, você enxerga só a beleza daquela pessoa. Se de repente essa pessoa é uma pessoa que tem uma aparência diferente das demais que você conhece, você vai achar essa pessoa feia, mas você só vai enxergar, de repente, a falta da beleza que você procura nela. Então, a filosofia, ela nos estimula a observar o todo, não só o superficial, tá? A disciplina de filosofia, pessoal, ela tem essa essência de buscar a palavra sabor e a palavra saber, elas têm a etimologia muito parecida. Quando você quer saber, você sente o sabor em aprender algo, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Agora sim, vamos lá para o início, tudo bem? Aí nós temos aqui, conhecendo a filosofia, conceitos e preconceitos acerca da filosofia. Algumas pessoas, elas têm preconceito de diversas formas, tá? Conceito. O conceito de uma coisa, normalmente eu dou o conceito de uma coisa quando eu já conheço essa coisa, essa pessoa, esse objeto. Por exemplo, eu tenho esta caneta, tá? Eu já tenho um conceito sobre essa caneta. A tinta dela é azul, ela tem a letra fina, para a minha letra, né, que minha letra é grande, ela tem muita tinta
Esse é um conceito que eu já tenho sobre esta caneta. Por que eu já tenho um conceito formulado sobre essa caneta? Porque eu já utilizo essa caneta há algum tempo. Agora, se de repente eu não conheço um determinado objeto ou uma pessoa mesmo, vamos supor, esse celular aqui é da Patrícia. Então, eu só olho para ele e, de repente, eu tenho um pré-conceito, ou seja, antes de formar um conceito, você tem o pré. Essa palavrinha pré quer dizer antes. Antes de eu formar um conceito sobre este celular, eu formo o meu pré-conceito, ou seja, eu imagino que ele é ótimo, né? Eu imagino que ele tem a imagem muito boa, eu imagino que ele tem o áudio bem alto, eu imagino que os vídeos são bem legíveis, os textos também, mas isso é um pré-conceito. Eu ainda não utilizei o celular, eu não faço uso dele, então é preconceito. Por quê? Porque eu ainda não manuseei realmente o celular para eu realmente conhecê-lo. A partir do momento que eu conhecer o celular, que eu souber como utilizá-lo, é que eu vou observar se ele tem defeitos ou se ele tem muitas qualidades, como eu estava tendo esse preconceito, tá? O preconceito, pessoal, nem sempre é negativo e nem sempre é positivo, como eu acabei de falar. Às vezes, quando a gente vê uma coisa, um objeto na mão de outra pessoa, a gente imagina que aquele objeto é melhor do que o nosso. Então, isso é um preconceito. E às vezes também, a gente tem aquele preconceito de achar que você conhece uma pessoa. Você avista essa pessoa, porque você não a conhece ainda. E de repente você não simpatiza com a pessoa. Aí você começa a imaginar alguns defeitos nessa pessoa. Isso aí é preconceito. A partir do momento que você interagir com essa pessoa, é que você vai adquirir um conceito realmente. Você vai observar se essa pessoa é legal, se ela é educada, se ela é uma pessoa séria, ou se realmente ela é uma pessoa antipática, que não trata bem as pessoas, uma pessoa tem má educação. Então, o conceito é aquilo que você formula depois que você conhece alguém ou alguma coisa. Agora, o preconceito é quando você fica imaginando sem ter o conhecimento, certo? Então, vamos voltar para a nossa apostila, nosso slide. Conceitos e preconceitos acerca da filosofia. O estudo da filosofia envolve muitos conceitos. Conceitos que são ideias desenvolvidas ou elaboradas a respeito de um assunto. Exigem de nós análise, reflexão e síntese. Antes de chegar ao conceito de alguma coisa, porém, são formados sobre ela um preconceito, que foi isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Antes de nós conhecermos alguém ou alguma coisa, nós criamos dentro da nossa cabeça os preconceitos, tá? Esses preconceitos, eles irão virar conceitos a partir do momento que nós conhecermos aquela pessoa, aquele lugar, ou aquele objeto, ou aquela coisa, certo? O preconceito não é ainda um conhecimento definitivo, mas é um ponto de partida e, se bem desenvolvido, pode tornar-se um conceito, ou seja, um conhecimento mais amplo e completo. Etimologia da palavra filosofia e o início do filosofar. Filosofia, filos, mais sofia. Filos quer dizer amizade, amor fraterno. Sofia quer dizer sabedoria, sophos, sábio.
A filosofia é uma linguagem de amor à sabedoria. Nasceu do amor que busca compreender o mundo, os outros e a si mesmo. Eu gosto sempre de questionar nas aulas de filosofia. Você conhece a si mesmo? Você já pensou como que você é realmente? Vocês já fizeram uma análise como vocês, como seres humanos que vocês são? Como que vocês sentem a essência de vocês? Isso é um saber muito importante, pessoal. Porque a partir do momento que nós entendemos como que nós somos, nós passamos a entender o todo, as pessoas que estão à nossa volta, tá certo? É muito importante conhecermos a nós mesmos. O amor cria laços, vincula, se expressa e se comunica. Foi o desejo de compreender a realidade que gerou, assim, a filosofia. Alguém lá no passado, Tales de Mileto, outros filósofos gregos, eles começaram a imaginar como que as coisas são, por que que elas são assim, o que que aconteceu com elas para que elas se tornassem daquele jeito. Então, foi dessa forma que o conhecimento surgiu. As pessoas pensando sobre os objetos, sobre as coisas. As crianças, pessoal, se vocês observarem, as crianças desde bem pequenininhas, elas têm um comportamento filosófico. Só que muitas pessoas não absorvem isso, não entendem isso, acreditam que a criança está sendo mal criada, teimosa, desorganizada, uma criança inquieta. Mas quando você observar uma criança pegando um brinquedo e tentando abrir, tentando descobrir o que tem dentro, como que funciona. Eu lembro que tem crianças que pegam um carrinho de controle remoto, ele nem liga para o controle, ele pega o carrinho, vê que o carrinho está andando para lá e para cá, ele pega o carrinho e puf, bate no chão. Por que que ele bate no chão? Porque ele quer saber o que faz o carrinho funcionar, tá? Quando uma criança está fazendo isso, cabe a nós, adultos, parceiros dessas crianças, companheiros dessas crianças, chegarem para ela e explicar o que acontece. Se você puder, se você tiver como, abrir o carrinho, mostrar o que tem lá dentro, por que aquele carrinho funciona. Porque normalmente quando as crianças elas estão fazendo isso, é porque dentro da cabecinha delas o conhecimento já está se organizando. Então, se o conhecimento já está se organizando, a criança é inquieta. Lembre-se, uma criança digamos que a fase dos porquês varia, tem criança que fala muito rápido, né? Então, a partir do momento que a criança começa a falar, até os 5 anos, 6 anos, é a fase dos porquês. Eu não sei quantas pessoas da nossa turma têm crianças em casa, mas observe. As crianças, elas têm sede de conhecimento, é a fase assim mais bonita do ser humano, porque a criança, ela tem sede de saber. Então, tudo que elas escutam, tudo que elas observam, elas querem saber como e por quê. E quando você diz assim, por que sim? Elas dizem, não, porque sim não, como é? E quando alguém diz assim, por que não? Não, por que não? O que quer dizer o não? Então as crianças gostam de perguntar. Quando elas têm essas atitudes, elas estão em busca do saber. E infelizmente quem mais atrapalha o conhecimento das crianças, a boa fase da aprendizagem, somos nós, as pessoas adultas. Tá? Quando de repente a criança te questiona, quer saber e você, além de não saber dar a resposta para a criança, você a ignora e você diz para ela calar a boca, pede para ela esperar e depois você não retorna aquela conversa. Você poderia muito bem dizer para ela assim, aguarda, depois eu converso com você e depois você realmente deveria ir, porque isso vai estimular cada vez mais a mente desse ser humano a desabrochar. Infelizmente a maioria dos adultos não faz isso porque está muito ocupado, tá? Está trabalhando o tempo todo e aí a criança vai se acomodando, tá?
Daí ficam pessoas, às vezes, adultas, que não têm sede de conhecimento, porque lá no passado alguém bloqueou essa questão tão boa que é a atitude filosófica de querer saber o porquê, com o que é, tá bom? Vamos continuar aqui com o nosso lindo slide. Atitudes filosóficas. Atitudes filosóficas e conhecimento filosófico. O filósofo não pretende ser o sábio, nem possuir a verdade. Se assim fosse, ele deixaria de ser filósofo, ou então se tornaria arrogante ou dogmático, ou seja, um indivíduo apegado às próprias convicções. Como Platão já havia percebido e registrado, o saber definitivo pertence aos deuses. Mas, se reconhecermos que estamos a meio caminho ou prestes a caminhar, poderemos conseguir muita coisa. Ou seja, o nosso saber, pessoal, ele precisa ser sempre estimulado, nosso conhecimento precisa sempre ser estimulado. Nós nunca saberemos tudo, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, vamos confabular aqui um pouquinho. Os professores, nós professores, cada um de nós escolhe uma área. Por quê? Porque nós não vamos conseguir nos aprofundar em tudo, tá? Então nós escolhemos uma área, nós não sabemos de tudo. Tem assuntos que eu compreendo, tem outros assuntos que para eu compreender eu tenho que sentar e estudar muito para que eu compreenda. Então, o saber, ele é dessa forma. Nós, o caso do filósofo, o filósofo, ele deixa bem claro, ele não é o detentor de todo o conhecimento, ser humano nenhum, apenas Deus, né? Nessa época eles falavam deuses, porque eles acreditavam em inúmeros deuses, eram politeístas. Nós hoje em dia não somos mais politeístas, tá? Então, continuando aqui. Atitude filosófica. Tomar distância da vida cotidiana e de si mesmo. Interrogar a si mesmo, desejando conhecer por que cremos no que cremos, por que sentimos o que sentimos e o que são coisas, o que são nossas crenças e nossos sentimentos. É muito bom, como eu falei agora há pouco, no início, que nós todos possamos conhecer a nós mesmos. É muito fácil, eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito fácil falar do outro. Por exemplo, se eu for perguntada sobre meu filho, eu sei falar sobre o meu filho detalhadamente, os defeitos, as qualidades. Se me perguntarem sobre o meu marido também. Se perguntar sobre mim, eu, por exemplo, desde muito cedo eu aprendi a fazer críticas a mim mesma, para me corrigir. Para evitar que outras pessoas me corrijam, eu próprio gosto de me questionar. Será que eu agi bem? E eu sofro muito quando eu tenho alguma atitude que não é legal, que eu tenho ideia que essa atitude não é legal. Eu sofro bastante. Eu acredito que todas as pessoas são assim. Só que você precisa se conhecer, saber quais são os teus pontos fortes, teus pontos fracos, o que você mais gosta de fazer, o que você não gosta, como que você deve lidar com seus defeitos, porque nós temos que entender que nós temos defeitos. Isso é uma atitude filosófica que melhora muito a nossa vida, tá bom? Continuando. Essa parte bem aqui por que cremos no que cremos? Por que sentimos o que sentimos? É muito bom a gente sempre iluminar nossas ideias sobre isso. Eu, às vezes, quando eu vejo uma pessoa criticando a religião de outra pessoa, eu sempre explico, olha, se você
tivesse nascido na vida de fulano de tal, você teria a mesma convicção que ele. Por exemplo, nós somos cristãos aqui no nosso país, né, no nosso Brasil. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelo povo português, que era um povo cristão. Se nós tivéssemos sido colonizados pelo povo de Israel, nós seríamos judeus. Se nós tivéssemos sido colonizados pelo povo do Iraque, nós seríamos muçulmanos. Gente, se nós tivéssemos sido colonizados pelo Japão, nós seríamos budistas, hindus, alguma coisa assim. É bom a gente refletir sobre essas questões, tá certo? Filosofia serve muito para a gente abrir nossos olhos em relação ao respeito pelas outras pessoas, pelos pensamentos, sentimentos das outras pessoas, as crenças. Aí, interrogações filosóficas. O que é, por que é, como é. Essas 3 perguntas aqui, elas são maravilhosas. É aqui onde eu estava questionando agora há pouco sobre a criança. As crianças, quando alguém fala para elas assim que a televisão, né? Antes tinha aquelas televisões com aquele tubão atrás, e várias vezes quando eu era criança, eu perguntava onde alguma personagem morava. Eu lembro que muitos familiares meus não tinham paciência de responder crianças, como eu falei agora há pouco, né? Eu vivenciei isso quando eu era criança e eu vivencio isso até hoje, porque eu sou professora de crianças pequenas e eu observo que os pais, as famílias não têm muita paciência. Então, eu perguntava muito onde que a personagem Emília mora. E eu lembro que algumas pessoas falavam para mim assim: Eliette, a Emília mora dentro da televisão. Minha mãe saiu de casa para fazer um trabalho. Eu e meu irmão pegamos uma chave de fenda, isso eu com mais ou menos 8 anos e meu irmão com uns 5. Abrimos a televisão para a gente procurar onde que a Emília morava. Então, a Emília era a personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, dá para vocês entenderem que a criança, ela quer saber. Por que ela quer saber? Porque ela se pergunta o que é, por que é, como é. Então, quem é a Emília? Onde que ela mora? Ela mora dentro da televisão? Então eu vou abrir a televisão e vou ver onde que ela está, tá? Às vezes isso é visto pelas famílias como traquinagem. É uma criança traquina, uma criança que está bagunçando, é uma criança que quebra tudo, mas não. É uma criança que tem atitudes filosóficas. Daí, o que é o tempo? Pensamento filosófico aqui. O que é o tempo? O que é a realidade? O que é liberdade? O que é normalidade? O que é ser bom? Né? Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o outro. Então, nós temos sempre que ficar pensando sobre essas questões filosóficas, porque elas nos ajudam a ser melhores humanos, melhores pessoas, melhores amigos, melhores em tudo, tá? Conversar só dá, assim, um sentimento de vazio. Ou atitude filosófica ainda, decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigados e compreendido. Ou seja, não é porque alguém fala algo para você que você tem que acreditar rapidamente. Você precisa se questionar. Mas será? Por quê? Nos livros didáticos do 1º ao 5º ano, que eu trabalho com o 2º ano ali na Valdir Ribeiro, nos livros didáticos eles estão vindo agora assim. O pensamento construtivista, ele é bem filosófico.
Ele começa quando, de repente, eu vou trabalhar sobre planeta Terra, os movimentos do planeta Terra, no conteúdo de ciências. Daí, tem que colocar as crianças para observar o céu e perguntar para as crianças o que elas observaram. Os movimentos das sombras, os movimentos das nuvens, como que o sol brilha, em qual direção o sol brilha pela manhã, quando elas acordam, qual é o brilho do sol, em qual posição quando o dia está acabando, né, quando já está anoitecendo. Então, assim, as crianças, elas têm que pensar, elas não podem acreditar só no que eu digo. Eu chego para elas e digo, olha, o sol nasce para o poente e se põe para o nascente, vamos supor. Se eu falar isso, as crianças vão, se elas não forem estimuladas a pensar, elas vão aprender errado, em vez delas descobrirem qual é o lado onde o sol nasce e o lado para onde o sol se põe. Tá? As crianças, elas são estimuladas já desde pequenininhas. Vocês, quando estavam na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, vocês também foram estimulados. Tentem lembrar, sempre teve um professor que fez questionamentos a vocês. Esses questionamentos são estimulados justo pelo ensino da filosofia. Fazer com que a pessoa pense, construa suas próprias hipóteses. O que são hipóteses? São pensamentos que você tem a partir de alguma coisa. Às vezes está certo e às vezes não. É como se fosse um preconceito, tá? As hipóteses. Você tem uma hipótese, eu pergunto para você rapidinho, eu coloco minhas mãos assim, quantos dedos tem aqui? Aí, quantos dedos eu apresentei? Aí a pessoa vai dar uma ideia, uma hipótese. Ah, professora, você mostrou 8 dedos apenas. Aí o outro, não, foram 9. E eu vou perguntar, por que você acha isso? Não, professora, porque eu fiz um print da imagem e percebi que você estava com 3 dedos escondidos. Então, assim, o teu pensamento que você falou primeiro é uma hipótese. Aí depois, quando você paralisou a imagem, você foi contar quantos dedos eu mostrei, você vai perceber que foram 8 dedos. Então, você percebeu que sua hipótese estava certa. Então, as hipóteses nem sempre estão corretas, são como os preconceitos, tá? Isso tudo são assuntos que são trabalhados desde as séries iniciais e que são para estimular as crianças, os pequenos adolescentes e os jovens adultos e adultos a terem pensamentos filosóficos para sempre buscar aprender, tá? Decisão de não aceitar como óbvio e evidente as coisas, as ideias, os fatos, situações, valores. Eu vi uma reportagem hoje falando sobre o Covid-19, né? A Itália, não sei se isso vai ser comprovado cientificamente, tá? Isso é só uma reportagem que eu vi que eu achei interessante, que dá para a gente contextualizar o assunto que nós estamos trabalhando com o que está acontecendo nessa pandemia. A Itália, ela não obedeceu o que a OMS exigiu de todos os países do mundo, que não era para fazer exames nos corpos das pessoas mortas com Covid-19. E eles fizeram a exumação de alguns corpos. Daí eles começaram a perceber que a doença não é causada por um vírus, e sim por uma bactéria. Isso está dando muito pano para manga. Esses dias agora pararam de comentar, mas normalmente eles comentam sempre sobre esses assuntos. Por quê? Porque é um assunto que precisa ser estudado, pesquisado. Você não precisa acreditar apenas no que a televisão está mostrando, as mensagens dos grupos de WhatsApp que as pessoas veem. A partir do momento que você fica
acreditando apenas no que a televisão está mostrando ou nos grupos de WhatsApp e você não vai pesquisar, você é uma pessoa também que não está tendo atitudes filosóficas, tá bom? Então, pensem nisso, não acreditem em tudo que vocês veem ou ouvem a princípio. Vocês escutem, prestem atenção, depois vocês devem fazer o quê? Aquilo que o filósofo deve fazer, pesquisar. A maioria de todas as disciplinas tem, de vez em quando, o professor passa uma pesquisa para você fazer. Essa pesquisa às vezes é grande, é pequena, mas essa pesquisa é para você perceber realmente aquilo que você está estudando na sala, se é verdade, se aquele conteúdo que o professor trabalhou é realmente aquilo que você está encontrando naquela pesquisa. Às vezes, quando nós estamos como alunos, a gente nem se toca que o objetivo daquela disciplina, daquela atividade, né, de pesquisar, é justo para estimular você a agir de um modo filosófico, tá? Tentando compreender mais o que está sendo trabalhado. Mito e filosofia. O mito falava em deuses como Zeus, Perséfones e Gaia. Narrava a origem dos seres celestes e terrestres como derivados das relações com os deuses. A filosofia, ela já não fala como os mitos, não é isso? A filosofia fala em céu, em mar, em terra. Ela explica o surgimento desses seres por composição, combinação e separação dos 4 elementos: úmido, seco, quente e frio, ou água, terra, fogo e ar, tá? A filosofia, ela já pensa de um modo totalmente diferente do mito. Mito e filosofia. O mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse, tal como existe no presente. Já a filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e porquê no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, as coisas são como são. O filósofo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do filósofo, embora eu já tenha falado bastante sobre as atitudes filosóficas e como que um filósofo realmente deve se comportar, mas aqui ainda fala um pouquinho sobre o camarada filósofo. O filósofo é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, a vida, pelo desejo de saber. A verdade não pertence a ninguém, ela é o que buscamos e o que está diante de nós para ser contemplados e vista, se tivermos olhos do Espírito para vê-la. Como eu mostrei para vocês aquela imagem no início da nossa aula, que está no final do nosso slide, a geleira você vai ver só a parte de cima. Você não vai se preocupar com o que tem abaixo da geleira. Normalmente nós não nos preocupamos com isso. São poucas as pessoas que vão imaginar. É igual o bambu. Eu li um texto que falava muito, sempre falava que nós tínhamos que ser como o bambu. O bambu, quando ele aparece em cima da terra, é porque para baixo ele já tem uma raiz profunda, muito profunda. E eu fiquei impressionada, ou seja, nós tínhamos que nos aprofundar bastante, fortalecer muito as nossas raízes para depois aparecermos na terra. Mas, infelizmente, nem todos nós temos raízes fortes, né? E nem duradouras.
Continuando aqui. Motivos que fazem o filósofo agir de um modo bem interessante. Os motivos são o espanto, né, a admiração, desejo natural de saber, de pesquisar, de querer redescobrir. Platão falou sobre o mito da caverna. Segundo Platão, o mundo em que vivemos é apenas uma sombra do mundo das ideias. Ele explica isso por meio da alegoria do mito da caverna. Numa caverna, homens amarrados diante de uma tela só conseguem ver a sombra das coisas, e pessoas que são projetadas pela luminosidade de uma fogueira posta atrás deles, como uma sessão de cinema. Na alegoria platônica, a caverna sombria é o nosso mundo cotidiano percebido pelos sentidos. O sol é a luz da verdade a iluminar a essência eterna, as ideias, das quais apenas percebemos sombras móveis. Libertar-nos das impressões sensoriais para vermos as coisas como realmente são é tarefa do filósofo. Tem pessoas que preferem viver num mundo fictício, que não tem vontade nenhuma de sair, de descobrir. Pessoal, um jeito de eu estimular vocês a agirem de um modo filosófico é: conheçam, sejam iluminados pela luz do conhecimento. A luz do conhecimento, pessoal, hoje, ela está nos livros, tá? Pode ser a Bíblia, pode ser um livro de leitura obrigatória, pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro de geografia, de história, de português, de espanhol, de matemática. Qualquer leitura, ela vai te iluminar, tá? Eu sempre falo, as pessoas que leem, além delas terem um raciocínio rápido e lógico, elas escrevem muito bem. Articulam as suas ideias muito bem. Porém, quando nós ficamos sendo ludibriados pelas outras pessoas, infelizmente, nós não temos um bom rendimento. Nós temos que parar, pessoal, de só ouvir o que os outros falam e não investigar. Investigue, pesquise, estude. Essas atividades que eu e os outros professores passam para vocês é para que vocês tenham essa atitude, tá? A atitude de pesquisar, a atitude de descobrir, tá? Nós, professores, nós não sabemos tudo, tá? Não existe professor que sabe tudo. Existe um professor preparado dentro da disciplina dele, mas saber tudo ninguém sabe. Mas nós temos que deslumbrar essa questão de ter atitude filosófica, de querer saber. Eu tive um aluno no semestre passado, o nome dele era Álvaro. O Álvaro foi meu aluno na segunda série e na terceira série. No início do ano ele fez a segunda série e no segundo semestre ele fez a terceira série. O Álvaro, ele era um aluno assim, mediante a filosofia, ele se comportava como um filósofo. Inclusive os colegas da turma chamavam ele de filósofo. Por quê? Porque tudo que os professores trabalhavam em sala de aula, ele anotava. Aquilo que ele compreendia, ele falava. Aquilo que ele não compreendia, ele pesquisava. Quando ele pesquisava, que ele tinha dúvida no que ele havia encontrado, ele passava uma mensagem para o professor: professor, eu achei muito interessante o complemento da sua aula. Eu andei pesquisando, eu descobri isso. Isso, pessoal, enriquece muito o trabalho do professor. Porque o professor, ele semeia, e vocês são como se fosse um solo que vai receber essa semente e, com certeza, muitos frutos virão.
Mas para isso vocês precisam ter atitudes filosóficas, buscar, pesquisar, descobrir, aprender o sabor de saber. Pessoal, é muito bom quando você sabe alguma coisa e muito ruim quando a gente não sabe, tá? Quando você não sabe e as pessoas te enrolam, tá? Que isso é o que mais acontece. Quando nós não sabemos algo e as pessoas nos enganam, com remédios, com propagandas falsas, quando você não conhece seus direitos. Tente entender, pessoal. Embora seja chato estudar, mas aprendam a sentir o sabor do saber, tá? Porque quando você descobrir que aprender, o saber algo tem um sabor diferente de não saber, vocês nunca mais vão querer ficar sem o conhecimento, sem a sabedoria. Aí nós temos aquela nossa imagem que eu mostrei para vocês no início, que é convite ao mergulho na filosofia. Observem, é igual uma montanha mesmo, uma montanha na superfície, normal. Quando nós avistamos uma montanha que não seja um iceberg, no solo mesmo aqui onde nós vivemos, quando você vê um morro, você não imagina às vezes o que tem embaixo daquele morro. Às vezes tem aqueles desmoronamentos que acontecem nas grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E os geólogos, pessoal, vão explicar que todo solo que tem morro ou montanhas, quando ele é muito encharcado, quando chove muito, principalmente aquela chuva bem fraquinha, encharca muito o solo. Aí como tem essa montanha aqui, se tem uma montanha aqui, pessoal, é porque embaixo tem uma grande rocha. Se tem uma grande rocha, o que vai acontecer? A terra que está em cima da rocha, ela vai deslizar, tá? Então, se você é uma pessoa que tem vontade de aprender, quando você vê uma notícia como essa, todas as vezes que você olhar ao teu redor, que você observar que tem montanhas ou morros, você vai lembrar, provavelmente embaixo daquele morro ou daquela montanha tem uma grande rocha e que com algum tempo, se ficar chovendo muito, vai encharcar e vai ocasionar desmoronamento. Vai desmoronar e muitas pessoas às vezes morrem por causa disso. Então, pensamento filosófico para vocês, tá? Tem até uma observação para vocês aqui, tá certo? As atividades referentes à aula de hoje de filosofia, pessoal, estão nas páginas 2, 3, 15 e 16, tá certo? Gostaria que vocês observassem. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês a apostila. A apostila eu até coloquei aqui no mito da caverna, tá bom? As sombras da vida de Piteco. Aí tem a historinha para vocês aqui. Igual a alegoria da caverna que eu mostrei para vocês agora há pouco. Falei com vocês sobre Platão. Então, eu deixo vocês, tá? Por hoje só. Muito obrigada. Eu deixo vocês com o vídeo A Alegoria, Mito da Caverna de Platão. Eu espero que todos vocês prestem bastante atenção, tá? Aprendam a filosofar, isso faz parte do aprender. Eu espero do fundo do meu coração que vocês vejam essa aula, tá? Essa aula tá bem interessante. Filosofia é tudo de bom.
Porque se você aprender os conceitos de filosofia, futuramente quando você for fazer um TCC, um pré-projeto, uma monografia, você vai lembrar muito da professora Eliette, tá? Então, pessoal, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. A todos os que assistirem o vídeo agora e aos que forem assistir depois também, tá? Eu sei que a vida de vocês não está fácil, assim como a nossa aula também está sendo bem complicada, porque falar sem ter retorno é muito ruim, é desesperador, tá certo? Então, boa semana, bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Cheiro. Agora vocês vão ficar com a alegoria da caverna, o mito de Platão. Se eu conseguir um dinheiro, eu vou para Tucuruí esse final de semana. Nem que eu tenha que alugar um carro.